Feito isso, então, nós criamos as filas e criamos agora a conexão. O terceiro passo é nós criarmos a equipe, que são as pessoas que utilizarão o sistema. Então eu vim aqui em equipe do lado esquerdo e aqui nós já temos o usuário que eu criei para mim, perfil administrador e aqui eu tenho o nome. Para adicionar os outros usuários eu vou vir aqui em adicionar usuário. Aqui em nome eu vou colocar, por exemplo, o nome do Gabriel, que será um outro funcionário que utilizará o sistema também. Vou definir uma senha para ele. Aqui em número do WhatsApp eu posso colocar o número do Gabriel para que eu consiga depois colocar um alerta dentro da fila. Lembra que lá na fila nós criamos 4 filas, que são os 4 departamentos? Eu consigo colocar lá, eu vou te mostrar daqui a pouco como fazer isso, para caso alguém selecione aquela fila, por exemplo, financeiro, que vá uma mensagem, por exemplo, para o WhatsApp particular do Gabriel. Isso acaba sendo muito interessante, por exemplo, no caso de gestores da empresa, onde muitas vezes ele está em uma reunião, ele está resolvendo outras questões e muitas vezes ele não fica de olho no sistema. Então ele pode receber um alerta no número particular dele dizendo: olha, acesse o Diz Aí que tem uma mensagem lá aguardando você. Então, para que essa automação funcione, eu preciso preencher aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5511, vou colocar aqui o número. E-mail é importante. Aqui em perfil, eu vou definir qual o nível de acesso que o Gabriel vai ter. Se eu definir ele como user, ele só vai ter acesso aos departamentos dele e não vai conseguir ver mais nenhuma conversa de outras pessoas do departamento ou de outros departamentos. E também o user não tem acesso ao módulo campanhas, que é o disparo em massa. Se eu definir o Gabriel como supervisor, ele terá acesso às conversas de todo o departamento ao qual ele faz parte. Mas ele não poderá acessar as configurações gerais do Diz Aí. Se eu definir o Gabriel como admin, ele terá acesso total ao sistema. Ele poderá deletar usuários, ele poderá excluir conexões. A nossa recomendação é: tenha o menor número de admins possível. A gente sempre recomenda que seja no máximo 1. É claro, se você tiver a necessidade de ter mais, não tem problema. Mas é importante limitar para que os usuários de repente não cliquem em opções que eles não sabem e façam modificações que podem prejudicar a funcionalidade do sistema. Então, no caso do Gabriel, eu vou deixar ele como user mesmo. Filas são os departamentos a qual o Gabriel pertence. Então, por exemplo, o Gabriel aqui, ele atende o RH e ele atende o financeiro. Então, eu vou marcar essas duas filas. Ou seja, quando o meu cliente selecionar lá no menu falar com o RH ou falar com o financeiro, vai tocar na tela do Gabriel. As outras duas opções eu não vou marcar porque eu não quero que o Gabriel tenha acesso. Ele somente responde ao financeiro e ao RH. Então eu vou marcar aqui, vou clicar fora. Conexão padrão, vou selecionar aquela que nós criamos lá em conexão. Aqui na hora inicial e hora final é o horário que o Gabriel pode logar no sistema. Vou clicar em adicionar. Veja que eu adicionei o Gabriel, tem o e-mail dele aqui, perfil e a conexão. Eu vou adicionar agora a Maria. Vou definir uma senha para ela. O dela eu não vou colocar o número de WhatsApp, vou colocar aqui o e-mail. E a Maria eu vou também deixar como user, mas ela vai responder pelo comercial e pelo suporte. Já tem aqui a conexão padrão, vou clicar em adicionar. Pronto, criamos o acesso da Maria. O nosso usuário, como você pode ver, o meu no caso, ele não tem nenhuma conexão padrão. Se eu clicar aqui no lápis, ele também não tem nenhuma fila. É muito importante que você entre aí no seu usuário admin e você marque aqui quais filas você quer ter acesso. Então, no meu caso, eu vou marcar todas as filas, porque eu quero ter um controle total sobre a empresa. Eu quero ver tudo que está sendo conversado na empresa, então por isso eu vou marcar aqui todas as filas. Vou selecionar a conexão padrão e vou marcar aqui salvar.
Uma informação importante que eu acabei pulando aqui, que é importante você saber, aqui no horário inicial e final, você precisa, na verdade, alterar aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, eu defini aqui para Maria que ela terá acesso inicial da meia-noite até as 11h59, ou seja, acesso em tempo integral. É importante, então, você definir aqui a hora inicial e hora final. Vou dar um salvar. O Gabriel, deixa eu confirmar aqui também, ó, da meia-noite às 23h59. Vou dar um salvar. No meu caso aqui, já está correto. Vou dar um salvar. Vou criar aqui agora um quarto usuário para o Pedro. Vou definir uma senha. Vou colocar aqui o e-mail dele. Vou definir ele como user também. E o Pedro terá acesso somente ao financeiro. Mas o Pedro, ele não pode ficar logado o tempo todo. Então eu vou definir ele aqui como 7h55 até no máximo às 18h30. Adicionar. Pronto. Defini aqui então todos os meus usuários da empresa. Então está pronto aqui a nossa parte de usuários.